Olá, aluno do 8º ano. Então, hoje iniciamos a semana 4 do Plano de Estudo Tutorado, volume 4. Você irá colocar a data de realização das atividades e também destacar o conteúdo relacionado, que é o planejamento da produção de textos. Na página 14, nós temos uma leitura. Você sabe o que é um mapa conceitual? Veja as explicações abaixo. Um mapa conceitual é um método de estudo que permite memorizar um conteúdo de maneira rápida e fácil, por meio do uso de palavras-chave e gráficos interligados de forma estratégica ou cronológica. Assim, a ideia é o uso de uma combinação de conceitos e imagens que facilitem a fixação de determinado conteúdo. Abaixo, confira um exemplo de como é o formato de um mapa conceitual. Então, nós temos aí a palavra-chave, ou digamos assim, o assunto principal, e nós temos as ligações. Então, poluição dos rios causado por esgoto industrial, esgoto doméstico, lixo. Isso implica investimentos em despoluição, morte da fauna, morte da flora, danos à saúde do homem. E isso envolve políticas públicas, conscientização do homem e empresas. Número 1. Vamos planejar aí a criação de um mapa conceitual, respondendo às questões abaixo. Letra A. Selecione um tema para o seu mapa conceitual e escreva-o abaixo. Letra B. Escreva nas linhas abaixo todas as informações que você sabe sobre esse tema. Se precisar, faça uma pesquisa em livros ou revistas. No dia 21/9, segunda-feira, foi o dia da árvore. Nesse sentido, nós podemos aí trabalhar com o meio ambiente nesse mapa conceitual. Dessa forma, vou trazer aqui informações de um site. Eu estou aqui no site Brasil Sustentável e nós temos algumas informações que nós vamos aí acompanhar. Caso você queira, você pode dar pause e também copiar, fazer um resumo aí para a sua atividade. O meio ambiente envolve todas as coisas com vida e sem vida que existem na Terra ou em alguma região dela e que afetam os outros ecossistemas existentes e a vida dos seres humanos. O meio ambiente pode ter diversos conceitos que são identificados pelos componentes que fazem parte dele. Conheça os mais importantes. Composição do meio ambiente. Para a Organização das Nações Unidas, a ONU, o meio ambiente é o conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos e sociais que podem causar efeitos diretos ou indiretos sobre os seres vivos e as atividades humanas. O meio ambiente é o conjunto de unidades ecológicas que funcionam como um sistema natural. Assim, o meio ambiente é composto por toda a vegetação, animais, micro-organismos, solo, rochas, atmosfera. Também fazem parte do meio ambiente os recursos naturais, como a água e o ar, e os fenômenos físicos do clima, como energia, radiação, descarga elétrica e magnetismo. Aqui tem outras informações de como preservar o meio ambiente, falando também sobre sustentabilidade e exemplos de como preservar o meio ambiente. Tem outra página que eu vou trazer para você que seria também bem pertinente pelo momento a qual a sociedade vive. Eu estou no site Brasil Escola e aqui vem falando sobre o desmatamento, também chamado de desflorestamento. Consiste na retirada de cobertura vegetal parcial ou total de um determinado lugar. Enquanto alguns enxergam essa prática como uma ação necessária ao suprimento das necessidades do ser humano, outros apontam o desmatamento como um dos maiores problemas ambientais da atualidade. A retirada da cobertura vegetal está relacionada a diversas causas, como a urbanização, mineração, a expansão do agronegócio e seus impactos são inúmeros.
Aqui também nós temos várias outras informações. Você está percebendo que algumas palavras estão marcadas de cor diferente. Essas palavras elas podem ser aí palavras-chave para a construção do seu mapa conceitual. Voltando aqui no material, agora organize as informações que você escreveu, ordenando-as da mais importante até a menos. Então, você pode fazer por tópicos, por palavras, né, ou conjunto de palavras, mas tudo muito de forma curta, tá? Porque na questão 3, você vai fazer esse esquema, como nós vamos observar. Use o esquema abaixo para inserir as informações sobre o assunto escolhido e estará pronto seu mapa conceitual. Então, você está percebendo aqui, esse mapa conceitual não vai utilizar, né, dessas ideias como nós vimos na poluição dos rios, essas ideias de causado por, implica, envolve, então já é mais direto. Mas depois nós vamos trabalhar no próximo exercício essa ideia e eu vou explicar um pouco melhor. Número 2. Leia o texto e faça o que se pede. Na leitura, você já pode ir marcando de canetinha diferente aí as palavras mais importantes, tá? Porque vai ficar mais fácil de você construir o mapa conceitual. O estudo científico da Lua. Selenografia é a parte da astronomia que estuda a Lua, especialmente os seus aspectos físicos. A palavra é derivada de Selene, deusa da lua na mitologia grega. Na mitologia romana, a lua é chamada de Luna, de onde derivam as palavras lunar e lunação. Na mitologia dos índios brasileiros tupi, a lua é chamada de Jaci. O selenógrafo faz o estudo científico das características físicas da lua. Através de telescópios, o selenógrafo executa observações e selenofotografias, fotos lunares. Mapeia o relevo lunar e descreve com precisão as diversas formações existentes em sua superfície. Quando o selenógrafo observa a Lua que vemos atualmente, na realidade ele enxerga o resultado da consequência de incontáveis eventos que aconteceram nos últimos 4,5 bilhões de anos. Por que observar a Lua? Quando o assunto é observação astronômica perante nosso ponto de vista aqui na Terra, a Lua é mesmo um gigante cósmico. Não é de se espantar que muitos astrônomos profissionais e amadores escolheram a Lua para ser o objeto de estudo científico de suas vidas. As vantagens de observar a Lua em relação aos demais objetos do espaço são as seguintes. A Lua é o astro mais destacado do céu noturno e o segundo objeto astronômico mais brilhante do firmamento. Nosso satélite natural é a visão telescópica mais rica em detalhes, com diversos alvos num só, contendo mares de lava escura, montanhas, crateras de impacto, crateras vulcânicas, crateras secundárias, crateras fantasmas, canais, escarpas, cristas rugosas, vulcões extintos e muito mais. Ela é facilmente observável com nitidez, mesmo nos grandes e poluídos centros urbanos. Não é monótono observar a Lua, pois ela sempre se apresenta diferente toda vez que olhamos para ela. Nosso satélite natural mostra uma constante alteração no aspecto de suas formações, devido aos seus movimentos que produzem mudanças de luz e sombras, na medida em que o Sol nasce e se põe por sobre seu rico relevo, criando sempre novidades observacionais. Dependendo do aumento aplicado ao telescópio, podemos obter uma visão de campo amplo que abrangendo várias formações, ou uma visão específica enfocando determinada formação em particular. A Lua é um alvo enorme quando comparada a partir do nosso ponto de vista aqui da Terra, com outros corpos celestes, como por exemplo os planetas. É importante notar que Júpiter, o maior planeta do sistema solar,
quando observado da Terra, tem aproximadamente o mesmo diâmetro angular da cratera Copérnicos. Para saber se tem uma noção mais prática, Copérnicos, acho que é assim que pronuncia, tem 96 quilômetros de diâmetro e a Lua tem 3.476 quilômetros. Por isso, nosso satélite natural é um enorme território extraterrestre a ser explorado, mantendo muitas surpresas para serem descobertas. Então, um texto longo, né, com algumas palavras aí complicadas, né, de fazer a leitura. E dentro dessa vertente, nós temos uma questão aí na página 17. Agora que você leu o texto com muitas informações sobre a Lua, crie um mapa conceitual com todas essas informações. Use a sua criatividade para fazer um design gráfico do seu mapa. Eu vou explicar por meio de um outro arquivo. Então, aqui tem uma explicação, né, rápida. Mapas conceituais, como criá-los? Primeiro, nós temos que fazer a pesquisa, né? Nesse caso, já tem um texto pronto. Então, aí no passo 2, você vai fazer as anotações principais. Então, dessa forma, você pode ir colocando, por exemplo, as palavras mais importantes, né, em destaque, ou os trechos mais importantes aí, de canetinha diferente. E depois você vai identificando os conceitos mais gerais e os mais específicos. Você vai também pensar numa palavra aí para ficar ao meio, né, o assunto geral. Eu acredito que a palavra lua seja a palavra mais importante, então você vai colocar ela no meio e aí você pode fazer o seu mapa conceitual. Aí temos uma dica, né, várias dicas, quer dizer, né, você primeiramente coloca um conceito geral no topo ou no meio. Usar palavras ou frases simples, quer dizer, não precisa usar palavras como verbos, né? Você utiliza mais substantivos, usar fontes, tipos de letra legíveis. Então, por exemplo, se você quiser fazer com canetinha colorida, né, a própria escrita, ou, por exemplo, o quadradinho, então você pode fazer isso. E utilizar de letra maiúscula, minúscula, né? E depois usar cores para separar as ideias diferentes, isso eu já falei. Usar símbolos e imagens sugestivas. Usar formas diferentes para diferentes grupos de informações, ou de informação no singular. Aqui nós temos outra dica, como elaborar um mapa conceitual. Aí eu tenho aqui o desenho, né? Então você vem com o conceito geral, mais abrangente, quer dizer, a palavra que vai linkar no assunto. A palavra de ligação, né? Como nós vimos lá no exemplo do material. O conceito específico, menos inclusivos, né? Inclusivos, e os conceitos também aqui específicos e os exemplos. Então, assim, é uma forma mais geral, né, de explicar aí esse mapa conceitual. Dessa forma, nós vamos aí finalizando a videoaula. Espero aí que você tenha gostado, tenha uma boa semana e um grande abraço.